Fala pessoal, beleza? Eu vou falar agora a respeito de sanfonagem, né? Esse vídeo que eu vou pôr agora vai ser referente a sanfonagem, que é retirar a sujeira com uma mangueira, retirar a sujeira abrindo o dreno, tanto faz, né? Do fundo do tanto. Eu vou pôr a primeira foto para depois pôr o vídeo. Por exemplo, o meu tanque grande, que é onde estão os peixes, na época, na sequência dos vídeos de 2018, o meu tanque ele tem uma sanfonagem automática. Ele tem o fundo do tanque. E embaixo, no fundo do tanque, ele tem. Deixa eu só pegar. Pronto. Ele tem um cano, né? Que está ancorado no fundo do tanque. Vocês vão ver na foto aí. Né? Vou pôr a foto aqui agora. Peraí. Pronto. Então vocês viram a foto. Ele vem um cano na diagonal, né? Com a inclinação suave. Então ele vem com um cano suave aqui para poder a sujeira subir de boa. Tem gente que põe. Por que o overflower não funciona? Porque ele é horizontal. Perdão. A sujeira tem que subir, né, para depois sair. Eu acho que essa vertical assim muito íngreme, eu acho que funciona. Se eu tiver uma boa rotação, um grande volume de água, um grande bombeamento e tal. Mas a gente não quer isso, a gente não quer nada grande, a gente quer gastar o mínimo possível, né? Quanto mais gasta. Então, se você pegar e fazer isso aqui, ó, foi o que eu fiz. Né? Então a sujeira é muito mais fácil a sujeira conseguir subir numa inclinação suave. Eu acho que 45 é um número bacana, quanto menos melhor, né? Eu tenho um cano saindo da parede, e aí eu ponho uma curva que ela faz com que essa inclinação saia assim. Ela vai inclinadinha assim, depois no fundo do tanque ela se encaixa, ela se adapta e nesse cano do fundo está cheio de cortezinho. Esse é o meu dreno, minha sanfonagem automática. Conforme a água rotaciona no tanque, lentamente ou não, a sujeira uma hora vai encostar nessa barreira, vamos dizer assim. Na hora que a sujeira encosta na barreira, um desses furos vai ser competente, porque dentro do cano que está derramando lá do ladrão, cria-se, esse processo se cria uma pressão negativa dentro desse cano, retirando, fazendo a sanfonagem automática do tanque dos peixes. Esse é o primeiro passo. Vou entrar na sequência agora, vou pôr o vídeo. Perdão. Vou pôr o vídeo para vocês assistirem a respeito da sanfonagem, na onde eu falo da caixa d'água. Entra as duas entradas no vídeo. Vou pôr o vídeo agora. Peraí, põe. Vamos tentar visualizar. As duas águas entram ali e ficam circulando assim. Só que parte dos dejetos dessa primeira consegue entrar lá. E aí cai para essa segunda. Só para mostrar a circulação. E aí ela... Só que essa aqui, o cano está estrategicamente abaixo do nível, para não pegar dejetos que está boiando. E aí ela cai para nossa famosa... não sei se vai dar para ver. Famosa cabeleira. Sou fã demais desse sistema, limpa tudo, não sobra um cheirinho de nada, uma beleza. Pronto, então vocês viram o vídeo. O que eu posso falar a respeito desse vídeo? O que eu posso agregar? O que eu aprendi com esse vídeo? Essas duas entradas que eu, por sorte, sei lá, né, instinto, ajuda divina, vocês entendem aí do jeito que vocês quiserem, eu pus duas saídas, pus dois ladrões, tá? E eu administro o volume via torneira, via registro nesses dois ladrões. Eu posso abrir só o de baixo e tampar o de cima, e posso fazer retirada só da sujeira de cima. Carlão, qual é a diferença? A intenção era que as águas do encanamento de cima, né, eu pudesse retirar alevinos.
Um grande erro, porque São Peter não reproduz em alvenaria. São Peter só reproduz em tanque escavado. Ela precisa cavar e tal, igual o pirarucu, né? Ela precisa escavar, fazer o seu ninho, e aí sim o macho vai, protege aquele ambiente, e não existe isso no sistema de alvenaria ou geomembrana ou qualquer coisa. Então a São Peter era um erro, não sabia, né? Depois eu até entrei com algumas outras tilápias lá e funcionou. Só que assim, a intenção era retirar os alevinos que têm a tendência de ficar na flor da água. Eles ficando na flor da água, próximo àquela saída de cima, o ladrão automaticamente retiraria eles para o processo de filtragem, parando lá no meu filtro, da onde está a filtragem da manta acrílica. Mas funcionou muito bem também para o processo de retirada de sujeiras boiando, né? Porque a sujeira lá, o peixe faz a sujeira, né? Conforme a ração, ela tanto pode afundar quanto ela pode boiar. Ela boia até um determinado tempo, depois aquela sujeira vai encharcando, vai sendo metabolizada pela água, a água vai entrando ali nessa sujeira, nessas fezes, e depois ela afunda, tem tendência de querer boiar de novo, e aí quando ela afunda, ela não boia mais, ela fica lá no fundo. Então assim, eu posso pegá-la tanto na flor da água, né, que também fez eu aprender que quanto mais rápido eu tirar a sujeira, menos problema eu tenho com história de qualidade de água. Por quê? Porque a sujeira não fica mais na água para poder agregar prejuízo nessa água. Se eu não tenho prejuízo na água, eu não tenho que ficar oxigenando demais. Foi uma coisa que trouxe a outra, pessoal. Por isso que é fundamental assistir os vídeos desse canal desde o começo, porque vocês vão conseguir entender que foi sorte, foi tentativas e erro. Eu diria sorte, eu diria insistência, persistência. Mas o fato é, quando eu pus o cano furado no de cima, eu queria tirar alevinos e acabei recebendo um aprendizado, absorvendo, entendendo que a água de cima pode ser filtrada também com a mesma velocidade do que as águas do fundo, tá? Então, quando eu, porventura, troquei a ração aqui, fez o necessário eu trocar a ração, a partir disso, as sujeiras dos peixes, por conta da ração, creio eu, só não assino porque eu não tenho certeza muito absoluta, mas a probabilidade é acima de 95%, essa sujeira vinda dessa ração tinha tendência de boiar. Ela boiando, eu passei a retirar essa sujeira via o ladrão superior. O inferior tira a água do fundo e o superior tira a água da flor da água. De qualquer forma, cai no processo de rotação de decantador, né? Decantador vórtex. E nesse sim, o decantador ele é bacana, por quê? Porque você consegue como eu tinha 4 decantadores, como eu tinha 4 caixas de 500 litros para fazer essa decantação, eu não me importava em deixar as águas, as sujeiras que estavam boiando, sair na primeira. Para mim não fazia diferença. Por quê? Porque a segunda, nesse vídeo, mostra, vocês conseguem definir, vocês conseguem assistir, entender. O primeiro eu não faço questão de separar a sujeira do primeiro. Primeiro eu separava a sujeira do fundo, de fundo, que realmente tem a tendência de afundar. Era para essa a finalidade do meu primeiro decantador vórtex. Como eu tinha o segundo eu já pus para não pegar as águas da flor da água. Então a água entrava rotacionando ali também, vocês poderiam ter visto isso, vocês viram isso nesse vídeo. A sujeira rotaciona ali até que ela encharque, e aí depois ela vai e afunda. E no embalo, a tendência é que o pesado fique próximo à parede, nunca perto ao centro, né? Ao contrário, né? No fundo a sujeira fica no centro, só que no começo da rotação na flor da água a sujeira fica nas paredes. Por isso que ela consegue decantar a sujeira sem dar sequência para o próximo compartimento. Vamos chamar a caixa d'água de compartimento, o terceiro compartimento. Que, observação, gente, filtragem biológica 100% tampada. Eu destampei para poder mostrar o quanto de retenção que esse processo de cabeleira tinha condição de reter, de segurar, né, de agregar, inclusive sujeira, né? A biologia se afixa, inclusive, na sujeira. Em todo caso, quando fica demais, não é bacana, tem que limpar o filtro biológico, por isso mais de um. Quem tem um não tem nenhum. Filtro biológico, cabeleira ou escova ou qualquer outro, tenha mais de um para você poder limpar um e deixar o outro. Agora, eu vou
pôr uma foto, duas fotos na sequência aqui, tá? Se eu não puser junto, eu vou pôr agora, para vocês verem. Peraí. Beleza. Voltando então, vocês viram essas duas fotos. Essas duas fotos, pessoal, faz total diferença, tá? Eu levava em torno de, eu acho que cheguei a fazer um vídeo a respeito disso. E na época a gente estava bem apertado aqui em casa, não estava podendo, balancei a câmera aqui, não estava podendo fazer grandes assim abusos com relação a dinheiro, né? Na época eu estava apertado, falei, pô, mas eu preciso ser dinâmico, o sistema precisa, ele precisa ser mais eficiente, eu precisaria ser mais proativo, eu precisaria ser mais rápido na sanfonagem, por isso desse vídeo aqui. Quando eu tinha uma mangueirinha de mangueira de jardim, né, que se fala, carro, aquelas mangueiras comuns, rapaz, mas era uma peleja. E depois ela começou a ressecar, desidratar, porque vai acontecer, não tem jeito. E aí eu ia sanfonar, ela entalava, e de vez em quando eu tinha que bater nela. E aí ela ia de vez, aí ela embalava, eu não podia sugar muita sujeira, porque os peixes foram crescendo, foram juntando muita sujeira. Falei, não vai ter jeito. Aí fui lá e comprei uma mangueira de, eu não vou lembrar precisamente, não, mas acho que era metade, eu não lembro o número, mas era metade de uma polegada, né? Era menos que uma polegada, acho que era 0,75, alguma coisa assim, milímetros. E, enfim, era uma mangueira bem mais grossa, vocês viram no vídeo aí. E quanto mais grossa, mais cara, né? Aí eu tinha medido a minha distância, acho que dava 10 metros, eu comprei mangueira de 12 metros. Eu comprei uma mangueira de 12 metros para poder fazer o processo ali e tal. Meu, 99% de vezes mais rápido. Então eu sugava ali, ela sugava o processo embora, até a separação, porque eu separava nesse período, como eu tinha bastante rejeito, dejetos, né? E eu querendo fazer o meu minhocário e tal, fazer experiências também com minhocário, eu separava, né? Eu punha para decantar num tanque fora, próximo ao ralo, e aí eu tive que pôr 2, 3 tanques muito rápido, eu tinha que parar a sanfonagem no meio, a minha filha me avisava, pai, encheu, aí eu parava e tal, deixava decantando, e aí depois esgotava o excesso de água para pegar os dejetos mais grossos e colocar no meu minhocário. E assim eu fiz por algumas várias e várias vezes. Foi bacana, eu acho que agregou no meu miocárdio. Teria certeza, inclusive deixei secar bastante e cheira, né? Deixei no tempo ali aberto, pus numa bandeja bem aberta, né? Bem arejada, coloquei em cima do murão, um muro grande que eu tenho de arrimo ali. E aí eu pude secar bem, aí quebrei bem quebradinho e tal, pus num saco grosso, quebrei, dei para minha madrasta colocar como adubo nas plantas, ela falou que ficou show de bola, ela achou muito bacana, que quando ela fez a adição desse processo, ela semeou por cima da terra assim, né? Tava frio, já estava entrando em períodos de tempo frio, né? E ela falou que foi muito interessante as plantinhas dela, principalmente aquelas bonitas lá, as orquídeas, né? Tinha bastante orquídea, ela tinha praticamente um orquidário numa parede assim. E aí ela pôs em todas as orquídeas, ela falou, nossa, é como se a orquídea não tivesse nem sentido frio, assim. Não teve diferença. Acho que faltou em duas, e essas duas sofreram. Então, assim, um adubo maravilhoso. Se puder separar, vai agregar no seu processo aí, tá? E é isso, pessoal. Então, assim, eu tinha condição de fazer. Eu fui uma pessoa de sorte porque eu tive várias caixas para poder fazer a decantação e tal. Hoje eu vendo alguns vídeos aí de alguns parceiros que tiram algumas dúvidas, eu consigo entender e aprendi com erros de outros, porque também na hora de aconselhar a gente identifica algumas falhas que às vezes é comum em outros, falhas não, porque não sou eu o dono da razão, não é falha, mas processo mais lento, né? Mais moroso, mais dificultoso de limpar, mais caro de oxigenar, de tentar manter os parâmetros das águas. E aí a gente vai identificando. Então, esse meu e essa vivência toda faz com que a gente tenha um pouco mais de
vivência, né? A vivência, vocês, gente, não é para aprender com o que eu venho falando, é para aprender com o que eu venho mostrando, com o que eu venho falando que eu fiz de errado, como é que melhorou, e vocês analisem o seu sistema. Essa é a grande jogada, a grande maldade do canal, a grande, o X do canal é exatamente isso. Vocês precisam analisar o seu sistema, falar, mas o Carlos falou isso, mas Beltrano falou isso, Francisco falou aquilo, o Chico falou aquilo outro. Peraí, para mim, eu acho que eu vou fazer isso aqui, e você faz e vai vendo o resultado e vai melhorando. Pra vocês terem ideia, hoje eu tô, digamos assim, me dedicando mais, né, nos parâmetros da reprodução, né, da desova, da evolução das larvas de camarão. Tá? Só que assim, a minha região aqui é uma região fria, 99,99% dos camarões fornecidos desenvolvidos, as larvas são desenvolvidas em um ambiente relativamente muito mais quente que a minha, e eu venho buscando melhoria genética nesses camarões. Agora, para isso, pessoal, a gente tem que pensar, balancei de novo, a gente tem que pensar em uma série de coisas, né? Qual é o período que a fêmea fica propícia a querer desovar, né? A ser fértil? É no calor? É no frio? É na troca do calor para o frio? É na ração proteica, com muita proteína? É na falta de ração? É na troca da ração? Então, assim, são muitas e muitas as perguntas que eu me faço e fico anotando, né? Falo, olha, na ração não tem nada a ver a ração, mas assim, eu tenho históricos, né? Eu tenho acompanhamento, eu fico o tempo todo analisando o meu sistema, e aí, daqui, sei lá, 2 anos, eu vou conseguir chegar para você e falar, pessoal, o que estimula a produção do camarão, como já é dito, por exemplo, tem um curso aí, né, que fala que para fazer a fêmea ficar mais propícia a reproduzir mais rápido, eles tiram um olho dela, né? Eles vão lá e cortam o glóbulo ocular dela, queima e tal. Será que não tem uma outra maneira que faça com que, por exemplo, mantê-las na escuridão total, 100% no breu total, e a cada uma semana mudar a metamorfose? Será que não é a lua que interfere? Será que não é a temperatura, a lua, a luminosidade, os raios solares com a temperatura fria? O que que... Então, assim, a gente vem tentando, eu venho tentando, né, buscar algumas respostas. Eu me faço essas perguntas em busca de achar respostas para que nós sejamos um pouco mais assertivos, para que nós sejamos um pouco menos cruel com os animais, né? A defesa do camarão já está solucionado, a predação entre si, assim, eu diria 80% já com algumas respostas concretas, funcionais. Falta muito, tem muito que aprender ainda, né? Acho que falta verba. Se a gente tivesse um incentivo do governo, se a gente tivesse alguém que nos escutasse, daríamos para ser muito mais eficiente, né? De se dedicar com relação com um pouco mais de firmeza, um pouco mais de as perguntas e as respostas um pouco mais aceleradas, né? O investimento é tudo, né? Mas a gente vai chegar lá, com certeza. Quem não vai chegar? Quem não está tentando, quem tem medo, quem não está no grupo, quem não está assistindo o canal. Esse eu tenho certeza que não chega lá. Tá? Não chega lá nem na piscicultura, nem na carcinicultura. A questão é, se pergunte, analise o seu sistema, aprenda com seus erros. É o tempo todo, buscando eficiência, buscando melhoria, se perguntando, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, por que não? Ô fulano, você fez isso, você tentou isso, tentou aquilo. Essas discussões em grupos do WhatsApp é bem bacana, eu tiro muitas experiências que eu faço aqui, né? Eu busco muitas questões colocadas por pessoas que falam, eu não conheço nada, eu sou novato, mas tal assunto, ninguém sabe responder. Eu falo, opa, esse é um tema no qual eu vou me dedicar para buscar a melhor resposta, para depois um dia poder colocar no canal e tal, e um dia poder ensinar os outros. Isso é maravilhoso para mim, porque eu cresço como ser humano, eu cresço como piscicultor, eu cresço como carcinicultor, eu fico orgulhoso de mim, eu aprendo com o erro dos outros também, né? A gente acaba vendo muitos e muitos outros sistemas, né? E a gente fala, não, mas espera aí, sistema igual aquele, tem sistema que eu tenho que falar, pô, parceiro, dá um tempinho, deixa eu pensar um pouco,
E aí à noite a gente fica refletindo a respeito sobre um assunto, dois, três, soma quatro e chega na solução do primeiro. É muito interessante. Isso faz a gente não envelhecer mentalmente. Olha, a parceria é benéfica para os dois lados, tá? É isso que eu queria dizer. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês e todos os seus familiares. Valeu!